tenham mais sentido, pois elas não têm legendas, né? E então eu preparei um discurso, na verdade está escrito, mas eu gostaria de agradecer, né, a presença de cada um aqui. A arte é muito importante para se viver, né? A pandemia nos mostrou isso, mas eu sempre fui um músico vagabundo, desafinado, e para mim estava bom. Mas um certo dia eu estava aqui na galeria Diária, e o Ivaldo viu minhas fotos, me convidou para fazer a exposição. Eu falei, não, esse cara está viajando, eu quero beber também, né? Mas aí eu vim no outro dia, ele, vem cá, vamos fazer. Eu falei, beleza, por que não? Afinal, eu possuía mais de 500 imagens desses mais de 2 meses que eu estive naquele país. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, com imensa alegria e emoção que estou aqui, compartilhando com vocês a exposição fotográfica Cuba, Fragmentos de uma Ilha. Cada imagem apresentada nessa exposição é muito mais do que um simples registro visual. É uma janela para a alma de Cuba. Uma Cuba que conheci e vivi intensamente, onde cada detalhe conta uma história. Cada rosto carrega uma luta. E cada sorriso reflete uma esperança inabalável. Cuba é uma terra de contrastes. É a beleza das praias intocadas e convivendo com as fachadas desgastadas de edifícios que resistem ao tempo. É a melodia das ruas vibrando com música e risadas, mesmo quando a vida impõe desafios. Mas, acima de tudo, o que faz de Cuba um lugar único e inesquecível é o seu povo. O povo cubano é a verdadeira riqueza dessa ilha. É nele que reside a essência de tudo que tentei capturar com minhas lentes. São pessoas que, mesmo diante das dificuldades, vivem com uma força extraordinária, com coragem estampada em cada gesto, determinação em cada palavra. Cada cubano que conheci me ensinou algo novo sobre resiliência, generosidade e sobre como encontrar luz nas situações mais adversas. Cada fotografia dessa exposição é um fragmento dessa Cuba que pulsa, viva e resiste. Uma ilha onde as dificuldades não apagam o brilho da cultura, da história e principalmente do calor humano. Agradeço antes de mais nada a Deus por me permitir vivenciar essa jornada única e por me conceder a oportunidade de capturar por meio de minhas lentes momentos que transmitem a força dessa ilha e seu povo. Agradeço também a todos os meus amigos aqui presentes, ao Ivaldo Cavalcante e ao projeto Artista do Bairro, que acreditaram no meu trabalho e no poder da arte para transformar e conectar pessoas. Ivaldo, sua parceria foi fundamental. Agradeço também ao meu amigo Ailton Fagundes, que mesmo de longe me forneceu informações preciosas sobre Cuba e me ajudou a entender ainda mais a complexidade histórica e cultural deste lugar. Quero ainda agradecer ao curador Randes Bonova pela sensibilidade na curadoria dessa exposição. Por motivo de força maior, ele não pôde estar aqui presente. Quero agradecer também a Rafael Rodrigues pelo excelente trabalho gráfico, que trouxe um toque especial a cada imagem, e agradeço também ao amigo Éder Paiol pela impressão das imagens. Agora convido todos a entrarem no mundo que essas imagens propõem. Algumas delas, para mim, têm um significado mais profundo e me marcaram de uma forma que vou tentar compartilhar com vocês. Uma foto que
sempre fiz e tocou profundamente minha alma foi a de um grafite na Havana. Na parede desgastada de um edifício, vi a imagem de um jovem adolescente, com a boca coberta por um pano preto e os olhos penetrantes que pareciam carregar o peso de um mundo inteiro. Acima dele, como se coroasse a imagem, estava escrita a palavra coragem. Coragem. Aquela cena me arrebatou. Os olhos do jovem, intensos e cheios de histórias não ditas, fixaram-se em mim como se estivessem pedindo para que eu não apenas olhasse, mas sentisse. A boca coberta parecia gritar em silêncio. Era impossível. Dá para você filmar para mim? Enquanto eu... Pode filmar direto, tá? Ainda Te assim, agradeço não pra caralho. resistir. O discurso dele é longo. Mas foram os olhos Beleza, dele que me capturaram. Olhos que expressavam tudo que as palavras jamais conseguiriam. Tá, beleza. Havia dor, Valeu, havia resistência, mas acima de tudo havia vida. Era como se aqueles olhos fossem as janelas para o coração pulsante de Cuba. Um lugar onde a coragem não é apenas uma virtude, mas uma necessidade inescapável. E então, logo abaixo do mural, um carro antigo cubano, lindamente preservado, atravessava a cena. Sua pintura brilhante e o motor que parecia roncar com orgulho formavam um contraste impressionante com a parede desgastada e a expressão densa do grafite. Ele não estava ali parado como um elemento do passado. Estava em movimento, vivo, respirando, tal qual o espírito cubano. O carro parecia quase dançar pela rua, como se desfilasse com a mesma coragem escrita no grafite acima. A palavra coragem, escrita de forma firme e imponente, parecia uma voz que ecoava no mural, alcançando quem quer que passasse. Naquele instante entendi que a coragem não era apenas uma mensagem, mas um mandamento para viver. Para os cubanos, coragem não é algo reservado para os momentos extraordinários, é um ato cotidiano. É a força para seguir em frente, mesmo quando o mundo parece querer se iniciar. A imagem daquele jovem adolescente com seus olhos profundos e desafiadores não apenas observava quem passava, ela nos intercelava. Aqueles olhos perguntavam: você entende o que é resistir? Você sabe o que é lutar por algo maior do que você mesmo? Eles não permitem indiferença. E o carro antigo passando abaixo do grafite, parecia reforçar a mesma ideia. Mesmo carregando anos de história em suas rodas, ele seguia frente, altivo, tal como o povo cubano. O grafite e o carro juntos formavam um momento quase cinematográfico, uma coreografia de resistência e resiliência. Era como se aquela rua, com seus contrastes e sua poesia silenciosa, quisesse dizer ao mundo que enquanto a coragem não apenas sobrevive às adversidades. Ela floresce, ela pulsa, ela avança. Outro momento que me tocou profundamente foi em Havana, perto do Malecón. Lá encontrei um homem curvado sobre a lataria de um carro antigo. Suas mãos calejadas, transformando marcas do tempo em esperança. O carro, com tantos outros em Cuba, não era apenas um veículo, era uma relíquia viva. Um testemunho da engenhosidade e resiliência de um povo que insiste em manter o passado presente. O sol abrasador refletia no metal restaurado e o som cadenciado das batidas na lataria parecia contar uma história silenciosa de resistência. Conversei com ele por um longo tempo, ele se chamava Paulo, era o primeiro ponto ali, então foi ele. Né? Suas palavras eram cheias de sabedoria e melancolia, mas também de uma força bruta que só quem enfrentou muitas tempestades carrega no olhar. Ele me contou que havia perdido sua mãe recentemente. Sua mãe escrevia ao mencionar isso. E o silêncio que se seguiu foi quase tão denso quanto o ar quente ao nosso redor. Ainda assim, ali estava ele, inerte no trabalho, com uma serenidade que parecia desmentir a dor que carregava por dentro. Enquanto eu observava, percebi que ele não estava apenas restaurando
ele estava restaurando a si mesmo. Cada golpe na ladaria era uma tentativa de trazer homem ao caos de soberba, de transformar o luto em algo tangível, algo que ele pudesse controlar. O carro, peça por peça, voltava à vida, assim como ele, mesmo lentamente, tentava reencontrar o caminho para seguir adiante. No meio da conversa, ele fez um pedido que jamais esquecerei. Quando você voltar ao Brasil, me mande café. Sou um amante de café, mas ele é tão difícil conseguir um bom. Essas palavras simples carregavam um peso imenso. Ele não estava pedindo algo grandioso ou materialmente valioso. Estava pedindo um gesto de afeto, um fragmento de normalidade em meio ao turbilhão de sua vida. Para mim, aquele pedido tem muito além de um gosto pessoal ou de um hábito. Depois eu te passo de novo. O café é uma forma de se conectar com o mundo, de criar uma ponte entre a sua realidade e algo maior, algo que transcende as fronteiras de uma ilha. Era como se ao receber aquele café ele pudesse se sentir parte de algo mais amplo, uma lembrança de que mesmo nas maiores adversidades, pequenos gestos podem intervir na conexão com a humanidade. Fiquei profundamente tocado por esse pedido. Não era apenas sobre café, era sobre conexão, sobre encontrar pequenas alegrias que mantêm a chama da humanidade acesa, mesmo nas horas mais escuras. Era como se, ao saborear a xícara, ele pudesse se reconectar com algo maior, com a vida, com o mundo, com a memória de sua mãe e de quem foi Deus. Naquele momento, percebi que o carro e o pedido pelo café eram símbolos diferentes de uma vez no mundo. O carro representava a resistência, a força de continuar, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Já o café, tão simples e cotidiano, simbolizava o carinho, o cuidado com a alma, o desejo de que a vida não havia espaço para o conforto e a doçura. O espírito daquele homem era o reflexo perfeito do espírito humano. Um espírito que, mesmo diante das perdas da adversidade, encontra maneiras de se manter vivo, de transformar a dor em criação, de encontrar esperança nos melhores gestos. Ali ao lado dele, compreendi que a essência de fulano não está apenas em sua história ou paisagem, mas na força e na humanidade do seu povo. Poucos dias depois, conheci a cidade de Santa Clara. E essa local de hoje funciona no Museu do Café. O nosso histórico da batalha de preço com memória de tantos anos de história, ele que contou em detalhes a ação militar que desferiu o golpe fatal nas tropas de Batista, relatando cada movimento, cada desafio e cada vitória daquela noite histórica. Ao ouvir suas palavras, ficou claro que a revolução em Cuba não se limitou a uma luta armada, mas também a uma luta pela dignidade, pela liberdade, pela justiça. Para ele, a guerra não havia trazido apenas vitórias, ela também deixava marcas profundas que só o tempo e a reflexão poderiam suavizar. Em meio à nossa conversa, ele falou sobre algo que me tocou muito, sobre a importância do perdão. Ele acreditava que para que a paz realmente existisse, o perdão precisava ser praticado. Não só entre os indivíduos, mas também como um princípio coletivo. A verdadeira paz, segundo ele, é o perdão. Uma paz construída nas cicatrizes, mas também a esperança de que ao perdoar as pessoas podem se libertar de seu peso do passado e seguir adiante. Ao me despedir daquele senhor, senti que sua visão sobre a paz era um reflexo profundo da própria história de Cuba, um pouco marcado por grandes lutas, mas ao mesmo tempo busca continuamente construir um futuro de reconciliação e resiliência.
Cuba mais justa avançava e começava a se materializar. Enquanto eu estava ali observando o trem descarrilhado, um dos símbolos daquela batalha, eu percebi que, assim como o trem paralisado, muitas vezes as lutas e os conflitos da vida nos fazem sentir tudo está em pausa. Mas, ao mesmo tempo, aquela imagem também nos lembrava que, mesmo paralisados, as ações do passado nos movem e nos empurram para frente, e que, como povo cubano, somos todos capazes de nos reerguer. Durante minha jornada em Cuba, também pude visitar a Serra Maestra, um lugar de grande importância histórica para o país, onde está localizada a antiga comandância e a Rádio Rebelde. O acesso a esse local não foi fácil, uma jornada longa pelas montanhas com estradas sinuosas e difíceis, caminhadas intermináveis. Mas ao chegar lá, pude compreender a enorme importância dessa rádio para a Revolução Cubana. A Rádio Rebelde foi crucial para o triunfo da Revolução, pois foi através dela que a mensagem de luta pela liberdade se espalhou por todo o país, unindo os cubanos e mantendo vivo o espírito de resistência e de luta pela independência. A rádio foi a voz da Revolução, trazendo aqueles que estavam distantes a esperança e a força para continuar a batalha. A foto da Rádio Rebelde está lá em Mulher, perto do Uruguai. A foto da Rádio Rebelde ali em Serra Maestra tem um poder muito simbólico. A dificuldade de chegar até lá, através de estradas sinuosas e trilhas pouco acessíveis, me fez refletir sobre o quanto a revolução e a resistência exigiam do povo cubano, não apenas no campo político, mas também no físico. A rádio, que funcionava como uma força unificadora, foi vital para a Revolução Cubana, conectando guerrilheiros com a população e criando um canal de comunicação fundamental. Aquela rádio foi sem dúvida um pilar para a vitória de um povo que acreditou na possibilidade de um futuro melhor. Ainda em Serra Maestra, escondido em meio à densa vegetação das montanhas, pude fotografar a casa de Fidel Castro. A gente tem aqui a foto de uma casa, perto de palha. Fidel Castro morou lá durante um período da Revolução. O refúgio estratégico usado durante a Revolução Cubana. Chegar até lá os verdadeiros desafios. Essa dificuldade de acesso, no entanto, não foi uma casa, mas um elemento crucial para a proteção do líder revolucionário e seus companheiros. A casa de Fidel foi projetada com uma engenhosidade impressionante. Ela possui 7 saídas de emergência, cuidadosamente disfarçadas para garantir uma fuga rápida e eficaz em caso de ataque. A localização da casa, além de ser estrategicamente camuflada pela natureza, foi escolhida com base em cálculos complexos, que até levaram em consideração a gravidade de possíveis explosões de bomba. Era como se esse personagem histórico estivesse sempre à frente, né? Então ele realizou cálculos gravitacionais, calculando como seria a explosão de uma bomba. Bom, cada detalhe foi pensado para maximizar a segurança e a eficiência, repetindo o espírito de resistência e adaptação que marcou toda a Revolução. Nessa casa ainda estão presentes a cama, um estante de madeira, que também era a parede que dividia o quarto da sala, a geladeira e uma pequena mesa onde o líder revolucionário assinou a lei de reforma agrária em maio de 1950.